Olá, nosso caso clínico número 14, nosso grupo é composto por Alissa, Daniel, Érica, Jussara e Larissa. A nossa paciente, ela possui 36 anos, é do sexo feminino, sem antecedência de doença, sofreu um acidente automobilístico e foi levada para o hospital. Queixa de fraqueza e sensações estranhas em uma das pernas. Eu agora vou passar uma animação que eu fiz para poder falar um pouco sobre os sinais e sintomas. Vale ressaltar, né, que como ela sofreu esse acidente automobilístico, o exame é para poder fazer com essa paciente deitada, mas para poder ficar mais dinâmico, tem algumas partes que eu coloquei ela sentada. Olá, Helena, tudo bem? Me conte o que você está sentindo. Doutora, estou sentindo fraqueza e uma ruindade na perna. Helena, agora vamos passar por um exame neurológico. Feche os olhos e me diga se sentiu a picada. Sentiu? Não. Sentiu? Não. Sentiu? Sim. Sentiu? Sim. Sentiu? Não. Sentiu? Não. Sentiu? Sim. Sentiu? Sim. Quando encostar o diapasão, você me diz se é frio ou quente. Frio, quente, quente. Eu quero que você levante a perna empurrando minha mão. Ai, não dá. Agora puxe a perna para trás com força. Não consigo, doutora. Tranquilo. Está sentindo vibrar? Não, doutora. Jean, gostaria de compartilhar os achados que encontrei na paciente e a suposta síndrome. Deixa eu ver isso. Excelente, né? Impressionante. Então, né, como foi discutido, né, mostrei para o professor, a gente percebeu que a paciente está lúcida, orientada, no tempo e no espaço, e ela tem aí, né, como o exame mostrou, uma perceptibilidade dolorosa e térmica do lado esquerdo, que vai até o mamilo esquerdo, e também ela tem uma perda de vibratória e de força muscular no membro inferior, e ela não teve nenhuma queixa sensorial motora na região da face nem nos membros superiores, só teve um comprometimento na marcha. Então, né, nós chegamos à hipótese aí de que seja uma síndrome medular, porque a medula passa aí os principais tratos, então vai ter uma interrupção na metade aí da medula, e a gente vai observar que vai ter essa perda motora, de sensibilidade vibratória unilateral à lesão, e também sensibilidade térmica e dolorosa contralateral à lesão. Também suspeitamos de ser uma síndrome de neurônio motor superior, porque vai também cometer aí o trato, né, córtico espinhal, que também faz parte de uma via descendente que passa aí na medula. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouquinho da topografia, né, anatômica. Como a Jussara falou, a nossa suspeita é que a paciente tinha lesionado a medula espinhal no acidente, né? A medula, ela localiza-se no canal vertebral e tem aproximadamente 45 centímetros no adulto e termina a nível de L2, no cone medular, juntamente à cauda equina, que é constituída pelas raízes nervosas dos segmentos medulares abaixo de L2 e pelo filamento terminal e ligamento coxídeo. Cada raiz espinhal inerva uma região que corresponde a uma faixa na pele, né, que é denominada dermátome. Uma vez que a nossa paciente ela possui perda da sensibilidade dolorosa e térmica a partir do nível do mamilo, que corresponde ali ao dermátome de T4, concluímos que o segmento medular afetado foi T4 e a vértebra afetada foi a parte posterior, no caso, o processo espinhoso de T2. Pode passar. A medula, ela abriga a substância cinzenta, mais ao centro, e a substância branca. Para o caso em questão, vamos dar destaque mais à substância branca, porque abriga os tratos ascendentes e descendentes, que são responsáveis pela sintomatologia da paciente. Dentre os tratos que se lesados resultam nessa sintomatologia, né, estão os tratos córtico-espinhal e o espinotalâmico, que estão localizados ambos no funículo lateral. Além disso, a ausência de sensibilidade vibratória é resultante do comprometimento do funículo posterior. Pode passar. Então, né, agora a gente vai falar, né, um pouco sobre a função dessas estruturas e com base nessa suspeita de ter um acometimento de metade da medula, ou seja, uma hemissecção medular, existe o acometimento, né, de 3 estruturas principais. E aí vão atingir tanto vias aferentes, né, que estão relacionadas à sensibilidade, quanto as vias aferentes que estão relacionadas à motricidade.
Então, é importante, para o nosso caso, lembrar dessas vias, né, para poder fazer essa relação, a gente entender melhor os sinais e sintomas apresentados pela nossa paciente. Então, primeiramente, a gente tem o trato córtico-espinhal, né, que ele é o principal componente da motricidade voluntária, é responsável pelo controle da musculatura distal, e as suas fibras, né, aqui só dando um destaque, né, para o córtico-espinhal lateral, porque pelos nossos achados a gente viu uma importância clínica maior desse trato, e aqui a gente vai dar destaque para ele. Então, as suas fibras, né, começam lá no córtex motor, e vão passar, mais especialmente, né, pelo giro pré-central, elas vão passar ali pela coroa radiada, né, pela cápsula interna, vão entrar pelo mesencéfalo ali na base do pedúnculo cerebral, passar pelo bulbo, né, pela pirâmide bulbar, vão ocupar a pirâmide bulbar, e daí na decussação das pirâmides, essas fibras, né, do trato córtico-espinhal lateral, elas vão cruzar para o lado oposto e vão ocupar esse funículo lateral desse lado oposto, né, ao longo de toda a estação da medula. E essas fibras, né, vão influenciar esses neurônios motores aqui na coluna anterior desse lado que ele vai ocupar. A gente tem também, né, os fascículos grácil e cuneiforme, e como a gente aprendeu, né, das aulas das bolachas da Thelma, eles são responsáveis, né, são como uma via aferente, são responsáveis pelo tato epicrítico, pela propriocepção consciente, estereognosia e sensibilidade vibratória, que é referida, né, como perdida, no nosso caso, pela nossa paciente. Então, como uma via aferente, né, as suas fibras dos neurônios primários, né, vão ali estar localizados nas raízes dorsais, né, esses axônios vão entrar pela coluna posterior, vão subir pelos fascículos grácil e cuneiforme até chegar lá no bulbo, onde eles vão fazer essa conexão, né, essa sinapse com os neurônios secundários, e no núcleo grácil e no núcleo cuneiforme, onde aqui, a nível do bulbo, eles vão cruzar, infletir cranialmente e juntos, né, vão subir ali formando o leminítico medial até chegar no núcleo ventral posterolateral do tálamo, e onde vai fazer essa sinapse com o neurônio terciário, né, e vai levar esse estímulo sensitivo para o córtex pós-central. E, por último, a gente tem os tratos espinotalâmicos, né, que também são uma via aferente. A gente tem a porção anterior, que é responsável pelo trato proteofágico e pela pressão, e a porção lateral, que é responsável pela condição do estímulo de temperatura e dor. E aí, mais uma vez, né, como uma via aferente, suas fibras vão começar ali no neurônio primário, lá na raiz dorsal, vão entrar pela coluna posterior, e aqui, já no nível da medula, eles fazem a sinapse com os neurônios secundários. E aí, essas fibras dos neurônios secundários, elas vão cruzar na comissura branca, e aí vão infletir essas fibras aqui, vai ter o extrato espinotalâmico, tanto o anterior quanto o lateral. Eles vão subir, né, ali no nível da fonte, formando o leminítico espinhal, até chegar no núcleo ventral posterolateral do tálamo, fazer a sinapse com os neurônios terciários, e aí seguir esse estímulo, né, para o córtex sensitivo. Então, é importante a gente entender, lembrar, né, que as fibras do trato córtico-espinhal e do fascículo grácil cuneiforme, elas só vão cruzar a nível do bulbo, enquanto as fibras do trato espinotalâmico, elas vão cruzar a nível já da medula, que é muito importante para a gente entender quais os sinais e sintomas que são a nível, que são ipsilaterais ou contralaterais à lesão. Bom, gente, em relação à vascularização da medula, a gente vai começar aqui na primeira imagem com a artéria espinhal anterior, que é formada pelas duas artérias vertebrais. E também, na imagem do lado, a gente vai ter as duas artérias vertebrais, as artérias espinhais posteriores, tanto direita quanto esquerda, formadas tanto pelas artérias vertebrais quanto pelas paicas, as artérias cerebelares posterior-inferiores. Como nossa paciente, como até a Érica tinha comentado, que ela sofreu um trauma na região das torácicas, eu vou me ater mais a essa região. Então, a partir da aorta abdominal, a gente vai ter as artérias intercostais posteriores que vão dar origem aos ramos radiculares, tanto anteriores quanto posteriores, que vão se unir tanto às espinhais anteriores quanto posteriores. A gente dá destaque ainda para a artéria radicular anterior magna, ou de Adam-Kiewski, que ela faz a vascularização de uma área muito importante, bem grande aí das torácicas médias. Já na artéria espinhal anterior, a gente vai ter ainda as artérias sulcais e alguns ramos periféricos do plexo pial. Pode passar, por favor.
Em relação à drenagem, a gente vai ter dois plexos principais, que vão ser os plexos venosos vertebrais interno anterior e interno posterior. Porém, a gente também vai ter aí o plexo venoso vertebral externo anterior e externo posterior. A gente, já na figura do lado, a gente pode ver aí a veia espinhal anterior e a veia espinhal posterior. A veia espinhal anterior é somente uma, ali na região da fissura mediana, e a veia espinhal posterior, ela geralmente varia em relação ao número. E a gente também pode observar as veias medulares posteriores e anteriores. E, muito semelhantemente ao que ocorre com as artérias, a gente vê aí as veias radiculares, tanto anterior quanto posterior, e a gente vê aí alguns ramos periféricos do plexo pial, plexo venoso pial. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco sobre as hipóteses diagnósticas. Como citada pela minha colega anteriormente, a natureza dos sintomas e a história clínica nos levou a crer que ela tenha sofrido uma lesão medular ao nível de T4, a qual foi desencadeada pelo acidente automobilístico. Dentre as lesões medulares, a que mais se aproxima a sintomatologia assimétrica apresentada pela nossa paciente, a qual teve hipersensibilidade vibratória e pulsão muscular de um lado e hipersensibilidade térmica e dolorosa do outro, é a síndrome de Brown-Séquard. Essa síndrome ela é desencadeada por interrupção dos principais tratos que percorrem a medula e que, no caso da nossa paciente, foram o funículo posterior, o trato córtico-espinhal e o trato espino-talâmico lateral. Normalmente, essa síndrome ela acontece por lesões perfurantes, mas ela pode ocorrer por causa de um trauma, no qual o osso acaba perfurando essas estruturas. Agora, eu vou passar um vídeo aqui falando um pouco sobre a sintomatologia da nossa paciente, a qual teve ipsilateralmente a lesão, os sintomas de hipersensibilidade vibratória, porque o funículo posterior dela foi afetado, e a perda de força, que ela levou à alteração de marcha devido a uma alteração no trato córtico-espinhal dela. Além disso, é importante a gente falar que do lado contralateral houve também a perda de sensibilidade térmica e dolorosa devido à lesão no trato espino-talâmico lateral. Esse padrão foi reunido sobre a síndrome de Brown-Séquard. E agora eu vou falar um pouco sobre o porquê a gente descartou outras hipóteses de outras lesões. A síndrome medular anterior, as sensações vibratórias da paciente seriam preservadas, mas o que não ocorreu. A síndrome medular central iria afetar os membros superiores, o que não ocorreu com a nossa paciente. E a síndrome medular posterior iria preservar as funções motoras, o que não ocorreu. É importante falar também que na síndrome de Brown-Séquard ela tem um prognóstico bom, só que seria importante fazer uma ressonância magnética para avaliar a gravidade das lesões. Tendo dito isso, agradecemos a oportunidade e muito bom dia. Muito bom, pessoal. Jussara, acho que você tem vários fãs aqui na turma, viu, dos seus desenhos. Excelente. Não, e realmente, qualidade sensacional, viu? Design gráfico e tudo, né? Impressionante. Obrigada. Bom, realmente assim, ó, vamos lá. Essa topografia medular é super importante vocês saberem reconhecer esse padrão, porque o que a gente vê por aí não é essa facilidade de topografar, viu, gente? Então, quando rapidamente vocês saem da neuroanatomia, esquecem essa correlação clínica, e é muito frequente você ver assim, paciente que tem Brown-Séquard aí de serviço em serviço fazendo tomografia da cabeça, ressonância da cabeça, porque acha que a topografia está mais para cima. Ou então faz ressonância da coluna lombosacra, né? Pensando que essa é a topografia mais frequente para justificar a fraqueza da perna. E aí, quando você vai examinar com cuidado, você identifica que o nível sensitivo é mais alto, e aí você consegue topografar melhor, né? Então, esse é o primeiro item. Acho que é de vocês aprenderem a topografar melhor. Só para vocês terem uma ideia, teve uns anos atrás, teve um colega oncologista que ele teve internado com uma pneumonia, e aí, dessa pneumonia, ele ficou internado algum tempo, etc., e a tomografia gerou um abscesso epidural, né, na medula, que era estafilocócica, né, e esse abscesso epidural comprimiu a medula. E os primeiros exames feitos nesse colega foram tomografia, ressonância da cabeça, da coluna cervical, etc. E quando a gente examinou, realmente era a topografia mais torácica, assim. E era claramente uma síndrome de hemissecção medular, né, onde o paciente tinha
sintoma vibratório de um lado e perda tátil e dolorosa do outro, né? Então, isso ajuda você a definir a topografia melhor. Um dado importante para vocês lembrarem desse caso daí é que se vocês estiverem procurando fratura óssea, né, vocês não vão procurar fratura óssea em T4. Né? Então, apesar do nível ser em T4, só para lembrar para vocês de que o nível de fratura óssea que vocês estariam procurando seria em T2, né? Seria mais acima do nível onde a medula está acometida ali, né? Só para fazer essa consideração para vocês. Tá bom.